Queridos, vamos dando sequência aqui, mais um vídeo rapidinho sobre o nosso conteúdo, continuando no nosso tema que é a gênese geoeconômica e territorial do Brasil, né? Gênese é a origem econômica e territorial do Brasil, no caso. Então, primeiro quero dizer o seguinte, pessoal, que eu estou mandando junto com esse vídeo, um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, que mostra a evolução do território brasileiro, tá certo? Que é a expansão do território brasileiro, e isso tem tudo a ver, né, com a gênese das fronteiras brasileiras, com a gênese do território brasileiro. Então assista, é bem legal, é a evolução do território brasileiro ao longo do tempo. E já peço que vocês associem essa evolução territorial com a questão da atividade econômica, porque é óbvio que na medida que o território brasileiro vai se expandindo, as atividades econômicas vão se expandindo juntamente, porque está havendo ocupação desses territórios, né? Se o território está se expandindo, a população está ocupando esses territórios e juntamente com a população vem atividades econômicas. Então já façam a associação desse pequeno vídeo da evolução do território brasileiro com a questão da ocupação humana, da ocupação do Brasil e com a questão da expansão das atividades econômicas. Aí já associem até com os ciclos econômicos que a gente já trabalhou, né? Cada uma numa região do Brasil, cada uma no seu tempo, mas a gente também já pode associar com a questão dos ciclos econômicos. E dando sequência ao nosso conteúdo, o conceito agora, pessoal, vai ser o conceito de Brasil do arquipélago ao continente. Tá? Essa é uma metáfora que é usada para explicar dois momentos do Brasil. Um momento em que o Brasil ainda não tinha integração, nem territorial e nem econômica entre as regiões brasileiras, então as regiões eram isoladas umas das outras no Brasil, formando ilhas econômicas. E depois, quando o Brasil passou a ter integração, tanto territorial quanto econômica, aí o Brasil passa a ser Brasil continente, de território integrado continentalmente e de economia continental, tá bom? Aí é o Brasil continente, que é um Brasil integrado territorial e economicamente. Tá bom, pessoal? Agora, explicando mais detalhadamente como isso é caracterizado, vamos começar falando o seguinte. Do século XVI até o século XIX, o que aconteceu? As áreas produtivas que se desenvolveram no Brasil, né, como por exemplo a gente viu o ciclo da cana, né, no Nordeste principalmente, né, nas áreas litorâneas, depois o ciclo da mineração em Minas Gerais, o ciclo da borracha na Amazônia, o ciclo do café aqui em São Paulo, tá bom? A pecuária no Vale do São Francisco, tá certo? O sul da pecuária também, né? O sul fornecedor de charque e mulas na época da mineração. Enfim, as áreas produtivas se desenvolveram pelo Brasil. Então, o que aconteceu? Aconteceu que elas eram isoladas umas das outras. Elas ficaram isoladas porque o Brasil é enorme, então não havia estradas interligando essas regiões ainda, e a economia brasileira nesse período era quase que totalmente voltada para o mercado externo, para atender a Europa, para atender a metrópole, Portugal. Tá bom? Então, esses dois motivos fizeram com que essas regiões continuassem isoladas, formando essas tais ilhas econômicas. Repito, o fato do Brasil ser continental e as regiões serem distantes umas das outras, e o fato da economia do Brasil até o século XIX ser quase que totalmente voltada para o mercado externo. Então, esses dois fatores contribuíram para que essas regiões econômicas do Brasil continuassem isoladas umas das outras, formando ilhas econômicas, que em conjunto é o arquipélago econômico. Aí, no século XIX, é quando isso vai mudar, tá bom? Por quê? Passado já o ciclo da mineração, quando começaram a se formar os tais eixos de transporte no Brasil, interligando as regiões brasileiras, as áreas mineradoras, principalmente em Minas Gerais, e houve uma integração forte do Sudeste com o Sul do Brasil, como já citei aqui, porque o Sul fornecia charque e mulas para as áreas mineradoras, para o Sudeste. Então, houve uma forte integração territorial e econômica entre as áreas mineradoras e o sul do Brasil durante o ciclo da mineração no século XVIII, e depois no século XIX isso vai se intensificar mais ainda. Por quê? Já no final do século XIX,
que está acontecendo o ciclo do café aqui em São Paulo e o Brasil já está começando o seu processo de industrialização, então as estradas já estão mais desenvolvidas pelo Brasil, esses tais eixos de transporte já estão mais desenvolvidos pelo Brasil e até as ferrovias, né, pessoal? Ferrovias vêm sendo incorporadas pelo Brasil. Então, olha só como esses tais eixos de transporte se intensificaram e se espalharam pelo Brasil. E isso promoveu o quê? A integração do território brasileiro e das economias regionais do Brasil. Então aí o Brasil deixa de ser essas ilhas econômicas e passa a ser um Brasil continente. Um Brasil de território continental e de economia continental. Porque eu repito, porque as regiões econômicas do Brasil, elas passam a ser integradas agora, tanto física quanto economicamente pelo meio, né, por meio dos eixos de transporte. Então aí o Brasil deixa de ser arquipélago econômico e passa a ser Brasil continente. Tá bom, pessoal? Um Brasil integrado física e economicamente. Beleza, pessoal? Rapidinho, ó, só para explicar o conceito para vocês não gastarem muito a internet e copiem o esqueminha de aula que eu mandei na sequência para vocês que tem esse conceito que eu acabei de explicar. E fecha a conta e passa a régua.